Nas redes sociais, influenciadores têm defendido a ideia de que pegar sol sem usar protetor faz bem para a pele. O protetor solar é colocado como vilão porque supostamente teria na composição ingredientes tóxicos, nocivos inclusive para o meio ambiente, o que é falso. Essa é aquela pergunta que eu preciso fazer para você. Quantas vezes você já viu na internet vídeos de influenciadores, pessoas conhecidas, dizendo: chega nesse negócio de protetor solar, não precisa mais disso. Sol de verdade para fazer bem tem que ser sem proteção alguma. É ou não é? Você, quem sabe, até influenciado por essas pessoas, já fez a sua experiência, pois o JR 15 Minutos está aqui para restabelecer a verdade, para te colocar diante do que a ciência sabe a respeito desse assunto. Eu chamo para essa conversa o Dr. Luiz Fernando Sayago França, dermatologista do Hospital Moriá. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Eduardo. Doutor, há quanto tempo, mais ou menos, o senhor vê esse vai e vem de argumentos contra a proteção para tomar sol? O senhor já deve ter visto ondas diferentes sobre isso antes, não? Sem dúvida. Isso tem se intensificado mais nos últimos anos. Mas, como você falou, por motivos diversos, né? Tem esses agora, isso é realmente um fenômeno mais recente de influenciadores, youtubers falando a respeito. Já houve a controvérsia, que a gente depois vai falar também sobre a questão da vitamina D, isso há um pouquinho mais de tempo atrás. Mas nos últimos anos isso tem sido mais frequente mesmo. E nos últimos meses a gente tem visto uma enxurrada de vídeos dizendo que protetor solar faz mal por causa dos produtos químicos envolvidos. Eu pergunto ao senhor, o que a ciência já sabe e há quanto tempo a ciência sabe sobre o protetor solar e a sua eficiência? O que se confunde, provavelmente é isso que levou a essa confusão. Existem algumas substâncias em alguns protetores solares, por exemplo, a oxibenzona, que já foram feitos alguns estudos em ratos, mas em quantidades muito maiores do que daquelas presentes em protetores solares, levando a problemas nesses estudos. Mas a quantidade que é usada nos protetores solares, e isso em alguns, não tem nenhum tipo de risco para a saúde, não aumenta o risco de câncer, não interfere na questão hormonal, que também era uma outra dúvida, e muitos dos protetores atuais, inclusive, já não vêm mais com essa substância. Quem se informa através de aplicativo de mensagem e não através de portal de jornalismo profissional, provavelmente tem visto se multiplicar as hashtags anti-sunscreen, no sunscreen. São pessoas e mais pessoas, milhões de visualizações, dizendo que isso é o que há de mais moderno na ciência. É mesmo, doutor? Não, essa é uma desinformação, essa informação é incorreta. O que está mais do que comprovado é que o uso regular do protetor solar diminui consideravelmente o risco e a incidência dos cânceres de pele, seja dos cânceres de melanoma ou dos cânceres não melanoma, além de evitar outros problemas, como queimaduras, agravar outras dermatoses que são sensíveis ao sol e são absolutamente seguros. A legislação brasileira e mundial a respeito, em torno dos protetores solares, ela é muito rigorosa e os protetores, eles são cada vez mais eficientes e cada vez mais seguros. Vamos então para a luz da ciência, para a luz dos dados. O câncer de pele, ele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e ele é responsável por cerca de 30% de todos os tumores que são diagnosticados no país. Outro dado importante é o do Instituto Nacional do Câncer, que lembra sempre que a exposição solar sem proteção aumenta o risco de câncer de pele, o tipo mais frequente, relembro aqui para você, em todo o Brasil, em cerca de 30% dos casos de tumores malignos. Pergunto, doutor, por que o sol sem proteção é tão perigoso, tecnicamente explicando para as pessoas, para as células da pele, hein? Perfeito. O que acontece é que o sol, quando a gente fala em sol, a gente se refere à radiação ultravioleta, sobretudo ultravioleta A e B. E elas vão, atravessando a pele, lesar as células da pele, lesar o DNA das células da pele. O organismo vai, quando acontece essa lesão, e repara esse DNA. Ele faz isso uma vez, faz isso duas, vai fazendo isso sempre. Por isso que a gente fica vermelho, descama, há um processo inflamatório e há essa reparação. Na repetição e na frequência e na intensidade com que isso aconteça, pode haver um erro nessa reparação e, com isso, dar origem e desencadear o câncer de pele. Falando, claro, bem simplificadamente. Interessante a gente perceber isso, né? Como o nosso corpo é inteligente, como o nosso organismo é feito para corrigir aquelas bobagens que a gente faz ao longo da vida. Mas tem um momento em que ele perde essa capacidade, doutor? Exatamente, porque imagina,
uma correção ali em escala, digamos, industrial. Por isso que se a pessoa abusa, se expõe com frequência, peles, evidentemente, com maior risco, peles mais claras, que já tenham algum tipo de lesão ou pintas, vão sofrer ainda mais, essa agressão da radiação ultravioleta vai ser ainda maior, exigindo um processo de reparação ainda maior. Em algum momento, né, como estamos falando aqui, claro, a gente fala de uma célula para exemplificar, isso que está causando aos milhares ao mesmo tempo. Uma delas pode desviar. E aí, numa dessas, né, aí entram outros fatores, predisposição genética, tudo, e no que acontece uma reparação equivocada, essa célula pode crescer de maneira, ela vai ser uma célula anormal, não vai ser uma célula normal, ou uma célula típica, vai virar uma célula atípica, isso pode dar origem a um câncer de pele. A comunidade médica, doutor, mesmo já alertou que até exposições mais curtas também podem desencadear melanoma, sobretudo em pessoas com pele clara, com muitas pintas ou histórico familiar. Fala pra gente sobre esses perfis de predisposição, pessoas que precisam ter atenção mais redobrada. Sem dúvida, essa informação é totalmente correta e pertinente. O lugar no mundo em que mais se estuda câncer de pele, em que tem talvez a maior produção científica a respeito, é na Austrália, justamente por conta de um perfil de pele clara, muitas vezes pele com bastante pintas, né? E um clima, que é um clima parecido com o nosso, clima com muito sol, uma rotina, né? E uma cultura de muita exposição ao sol. Então, os fatores principais de risco têm esses fatores do biotipo, peles claras, porque são peles com menos melanina, a melanina acaba exercendo algum grau de proteção, não total, mas algum grau de proteção, a pele mais clara tem menos melanina, a presença de múltiplas pintas, e algumas pintas são mais susceptíveis a essas mudanças, e o tipo de clima e atividade que a pessoa se expõe. Agora vamos para um dado que vai preocupar muita gente. Olha só o que está acontecendo nos Estados Unidos. As pesquisas estão mostrando que, nesse instante, 3 em cada 10 jovens entre 18 e 26 anos já não acreditam que bronzeamento causa câncer. Que você ficar ali na exposição do sol, não importa o horário, sem proteção alguma, que isso cause mesmo algum tipo de malefício à sua saúde. Quer um outro número? 37%, quase 4 em cada 10, só usam protetor solar quando alguém lembra. Ei, você não vai passar nada? Vai ficar vermelho, vai se queimar? Daí a pessoa usa, senão ela nem leva para a praia. A gente está vivendo uma nova era de negacionismo estético, doutor? O acesso à informação, ele é bom e, evidentemente, tem seu ônus, tem seu bônus, né? É porque muitas vezes a informação ela é incorreta, né? Então, é uma informação, mas é uma informação equivocada. Então, isso pode estar levando, a pessoa está achando que não vai ter consequências, vai ter o benefício, eventualmente, de um bronzeamento, isso quando a pele bronzeia, porque tem peles que sequer bronzeiam, né? E estão ignorando o que há de evidência científica. Então, a parte de que exposições solares sem proteção aumentam o risco de câncer de pele é inquestionável. Isso sim tem comprovação científica. O senhor diria que houve algum momento da nossa história que o protetor solar fez mal? Quando é que ele foi inventado? A gente precisou fazer correções na indústria para a gente evoluir e hoje estamos de fato seguros? Acho que essa é a pergunta que os mais céticos lhe fariam nesse instante. Ele já tem algumas décadas, mas como uma indicação e como uma rotina de uso, a gente pode pôr os últimos talvez 30 anos. E houve uma evolução natural dos protetores, seja do ponto de vista da eficiência, novas moléculas foram surgindo, do ponto de vista cosmético, também era algo em que pecava-se muito, então era muito incômodo de usar, as pessoas também não usavam por isso. Seguros nós estamos, o que está cada vez melhorando, inclusive, e já tem vários produtos nessa linha, são protetores solares que, inclusive, não contêm substâncias que possam agredir o meio ambiente, que essa também é uma outra questão que muitas pessoas colocam. E, de fato, algumas substâncias podiam prejudicar mares, corais, recifes, e já existe, dá para procurar, a pessoa pode ver nas farmácias, na internet, os produtos, linhas veganas, produtos amigos do oceano, produtos protetores que não contêm essas substâncias que podem ter um efeito tóxico para o meio ambiente. Do ponto de vista da segurança clínica do organismo, absolutamente seguros. A partir dos 6 meses de idade, já se pode usar protetor solar. O que se dá preferência nas crianças é para os protetores físicos
e não para os protetores tão químicos. Os químicos que o senhor diz são os de spray? A diferença entre protetores físicos e químicos é uma questão na composição. Os protetores que são mais físicos, minerais, eles refletem mais os raios solares. Os protetores químicos, eles vão absorver essa radiação, transformar em calor, evitando, tanto num caso quanto no outro, que atinjam as células da pele. Então, é uma diferença realmente química. E também os protetores físicos têm essa vantagem, justamente de não ter absorção, ou ter mínima absorção, porque eles trabalham mais com uma espécie de espelho, refletindo os raios solares. Doutor, vamos falar sobre os benefícios do sol agora, e ele tem muitos benefícios para a gente. Há quem diga que protetor solar bloqueia a vitamina D. A ciência mostra o contrário, diz que de 10 a 15 minutos de sol, fora do horário de pico, já garantem o necessário. Mas esses 10 a 15 minutos fora do horário de pico, com proteção ou sem? Ótima pergunta. Como eu falei, essa controvérsia já surgiu já há alguns anos, já foi motivo de algumas querelas entre endocrinologistas e dermatologistas, mas é isso. Essa informação que você tem está correta. Pouco tempo de exposição, 10 a 15 minutos, em áreas mais extensas do corpo. Então, por exemplo, usar protetor solar no rosto, nas mãos, né, que é o que geralmente a gente recomenda no dia a dia, que são as áreas que ficam expostas, não afeta em nada, porque também a exposição dessas áreas não supriria, não aumentaria os níveis da vitamina D. Então, pegando de 15 a 20 minutos, que seja de sol, pode ser fora do horário do pico mais intenso, já em áreas como costas, braços, pernas, áreas mais extensas são suficientes. O que a ultravioleta faz é transformar um precursor num ativo da vitamina D. Então, o sol, de fato, é importante, sim, mas pode ser tomado com proteção, porque, inclusive, por mais que a gente passe protetor e por mais que se tente passar da maneira mais correta possível, não se atinge 100% de bloqueio. Então, vai sim ser possível haver absorção da vitamina D, mas com segurança. Doutor, acho que ficou uma aresta na sua resposta anterior sobre como é que a gente faz para identificar o protetor solar que é físico e o protetor solar que é químico. Existem alguns componentes que podem ser pesquisados, por exemplo, dióxido de titânio é um componente mineral, então o protetor é conhecido como físico, porque justamente não tem essas substâncias químicas que os protetores químicos têm, por exemplo, como oxibenzona, avobenzona, que são inclusive essas substâncias que criaram uma certa polêmica. Geralmente, nas próprias embalagens, fala se é um protetor mineral, se é um protetor... O físico é nesse sentido, tá? Ele pode ser em creme, ele pode ser em spray, mas que a composição é que é importante. Ele vai ter esses componentes que são mais de barreira, que fazem um reflexo, e não o químico que faz essa transformação da radiação ultravioleta. Então, para terminar, se o senhor pudesse deixar um recado direto para quem está, nesse momento, tentando seguir influenciadores que pregam o sol sem protetor, qual o recado do senhor? Primeira, não sei se principal, mas uma das primeiras coisas, ao ir buscar informação sobre saúde, estamos aqui falando de protetor solar e câncer de pele, procurar, sejam influenciadores, mídia digital, sites, blogs, ligados a áreas de saúde, médicos, sociedades nacionais, institutos, fundações, por exemplo, no caso ligado a câncer de pele, que têm informações com respaldo científico, né? A gente não ia atrás ali de um movimento de manada que é sempre muito perigoso. O outro recado que fica é: protetor solar é absolutamente seguro e, mais que seguro, necessário. Os benefícios esses sim são estudados e são evidentes. E além do protetor solar, lembrar de uma conduta de proteção, além do uso do protetor, uma rotina de proteção, que são se expor com proteção em horários adequados e usar outros recursos, como chapéu, boné, óculos escuros, camisetas. Existem hoje em dia até roupas com fator de proteção que vão auxiliar nessa proteção junto com o protetor solar. Vamos lembrar aqui que a gente costuma torcer o nariz até para o que o pai e a mãe da gente fala, né? Ah, não sei se é bem isso que ele está falando, vou pesquisar. A gente contraria o pai e a mãe da gente, por que não vai contrariar o que um desconhecido está falando nas redes sociais? Cuide da sua saúde, busque informação checada e com procedência, como a do Dr. Luiz Fernando Sayago França, dermatologista do Hospital Moriá, a quem eu agradeço. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado pela nova oportunidade. Um abraço para todos. Um abraço. Está terminando assim a edição 1296 do seu 15 Minutos, que teve a produção do David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Bora para a próxima!